Eu tenho certeza que você já teve vários dias que planejou muitas coisas para fazer e acabou sem fazer nada. Esse é o problema da maioria de nós. Eu também já estive nesse lugar. Na verdade, a produtividade é como se fosse um trem, que ele demora a engrenar e quando engrena é muito fácil de manter, mas quando perde é muito difícil voltar para aquela velocidade. Nesse vídeo eu vou falar uma forma para você conseguir fazer tudo o que planeja e parar de ficar se atrapalhando na hora de voltar a ser produtivo, mantendo uma rotina produtiva de uma vez por todas. Eu me lembro os dias em que a coisa mais divertida que eu tinha para fazer no dia era chegar em casa e assistir desenho na TV. Só que como se a TV não fosse suficiente hoje, a gente tem simplesmente vídeos no TikTok onde a pessoa tá falando em cima e embaixo tem um joguinho passando para destruir a sua concentração. Isso gera um efeito na sua concentração, esse tanto de estímulo chegando. O problema é que as coisas que a gente precisa fazer, comparativamente, não ficam tão agradáveis quando a gente olha para passar o dia rodando o feed do TikTok. E o verdadeiro segredo é utilizar o tédio e transformar as coisas que a gente precisa fazer, como estudar, trabalhar e treinar, na coisa mais atrativa do dia. Pense quando você está, por exemplo, sentado aqui numa mesa, cadeira, e só o que tem na sua frente é um livro e um telefone. Nesse quarto só tem o livro e o telefone, não tem mais nada. E a gente sente esse impulso por pegar o celular porque é a coisa mais estimulante disponível. Mesmo que você tente ler o livro, o celular meio que te irradia energia, parece que você se sente atraído. E isso inclusive é comprovado por pesquisas científicas, que o celular em cima da mesa te atrapalha em outras atividades, mesmo que você não esteja utilizando. Nesse cenário, a coisa fácil a se fazer é utilizar o celular, porque comparativamente ele é mais atrativo. Mas vamos inverter esse cenário. Imagine um cenário onde você entra numa sala e tudo que tem lá ao seu redor são livros. É uma livraria, não tem celular, não tem sinal, não tem nada conectado. Depois de 5 minutos, você começa a ficar entediado. E a única tarefa, a atividade disponível ao seu redor que pode te entreter é a leitura. Se você passar uns 5 minutos sentado, observando o tempo, olhando para a parede, sem fazer nada, você vai querer ler. É melhor ler do que não fazer nada. Nesse segundo cenário, ler o livro é a coisa fácil a se fazer. E isso revela uma coisa muito simples sobre o nosso cérebro. A regra simples é que a gente vai fazer a coisa mais estimulante que está disponível naquele momento. E que, na verdade, diversão, entretenimento é uma coisa relativa. A gente compara as opções que estão disponíveis. Se o livro é a coisa mais interessante na nossa frente, a gente vai ler o livro. Se for o celular, a gente vai usar o celular. Eu me lembro quando eu era muito pequeno, lá no ensino fundamental, eu não gostava tanto de estudar como eu gosto hoje. E na minha própria experiência pessoal, as coisas que tinham ao meu redor quando eu chegava em casa, tipo jogar joguinho na internet ou jogar PlayStation, eram muito mais atrativas do que estudar. Obviamente, uma criança não vai querer sentir desconforto e muitas vezes vai ter dificuldade e enxergar uma visão de longo prazo das tarefas que estudar vai levar ela em algum lugar. É muito mais fácil fazer com que uma criança se entretenha naquilo por ser a única opção disponível. Então, obviamente, quando eu chegava da escola e tinha os desenhos para assistir, tinha YouTube para ver alguma coisa, eu tinha os joguinhos para jogar, era muito complicado, eu preferi estudar. Além de que se você está num local, num ambiente onde tem todas essas distrações, elas ficam te encarando, e você é uma criança, você não consegue discernir aquilo. E é claro que eu tinha muito mais diversão, eu ficava muito mais feliz jogando videogame, fazendo outras coisas, do que estudando de fato. Só que com o tempo, com o amadurecimento também e um pouco de pressão dos pais, eu fui percebendo que eu não podia viver naquela rotina. E eu fui aprendendo a me livrar um pouco desses hábitos ruins e conseguir focar na tarefa que está disponível. Então agora o meu dia é tão chato que a única coisa disponível que tem é o estudo. Então essa é uma parte divertida do meu dia, uma coisa estimulante que eu faço. Imagina não ter nada ao seu redor, somente a tarefa de casa ou a coisa para estudar. Então o seu cérebro vai achar aquilo estimulante. Na verdade, você pode achar qualquer coisa divertida, dependendo do seu contexto. Da mesma forma como qualquer coisa pode ser chata também. Experimente passar 10 horas seguidas jogando videogame, fazendo alguma coisa divertida. Aquilo também vai se tornar chato. Tudo isso depende do que está acontecendo ao seu redor. Mas se você passar 24 horas fazendo uma coisa estimulante, uma hora aquilo vai ficar chato. Então, se você não quer fazer a tarefa que precisa ser feita, é só não ficar fazendo nada. Então, seu cérebro vai implorar por aquela tarefa. Tipo, não quero fazer o dever de casa,
mas ao invés de fazer o dever de casa, eu vou ficar encarando a parede por 1 hora, meditando. E aí meu cérebro vai pedir pela tarefa de casa para se entreter. 1 hora depois. Mas o que eu quero dizer é que se você torna a sua vida um pouco menos estimulante, as coisas ao seu redor mais empolgantes e que geram essa ansiedade e muito mais calma e com atividades mais simples ao seu redor, é mais fácil de ter foco e concentração. Então assim a gente não muda nada sobre o trabalho por si só, mas sim no ambiente ao nosso redor. E não adianta você tentar deixar tudo divertido. Tem coisas que a gente vai fazer que não são divertidas. Além de que você sempre vai falhar e correr direto para a coisa mais divertida ao seu redor. Imagina se tem um videogame dentro do seu quarto. O que você vai preferir? Ao invés de que se estudar for a coisa mais divertida que está na sua frente e a única opção disponível, é a coisa mais fácil de se fazer. Sem contar que tentar mudar o trabalho por si só não vai fazer diferença. Imagina que um dia você precisa começar a estudar ciclo de Krebs, que é uma coisa super complexa, uma parte de uma equação que não faz sentido nenhum na sua cabeça, e o professor passou uma tarefa super chata e complexa que você precisa fazer. Em algum ponto você vai fazer a comparação entre assistir um vídeo divertido no YouTube e de fato encarar aquela tarefa chata. É por isso também que várias pessoas experimentam fazer dar certo por 2 ou 3 dias e conseguem se motivar durante aquele período, mas não pegam os hábitos bons de verdade, porque elas não organizam o entorno da sua vida e tentam sim deixar a tarefa perfeita, o que não é uma solução. A gente acaba caindo no velho hábito porque não é a opção divertida disponível. Então eu vou fazer aqui para vocês um desenho. Você vai desenhar exatamente tudo o que está disponível para fazer e listar as coisas que estão ao seu redor, as tarefas que você costuma fazer num dia, por ordem de diversão. Coloque aquelas tarefas em primeiro lugar que você é mais estimulado, gosta de fazer, tipo assistir Netflix. E então se você realmente quer ficar bom em estudar, e estudar é a 4ª ou 5ª coisa que você acha mais divertido no dia, você precisa se livrar das coisas que estão na frente dela. E assim que você vai conseguir ser bem sucedido. Pelo menos enquanto você torna aquela atividade a tarefa mais prioritária na sua vida durante um tempo. Se você acha, por exemplo, que assistir vídeos no YouTube é mais divertido, ou ficar jogando videogame é mais divertido, você vai precisar dar um jeito de se livrar daquelas coisas, pelo menos para conseguir aderir ao hábito de estudar e começar a virar aquilo divertido. Precisa ser o destaque do seu dia, a parte mais importante, porque é a coisa que mais vai te dar motivação e é a coisa mais fácil de se fazer, porque vai estar na sua frente assim que você acordar, aquela única opção disponível. E pode ser que um dia ou outro você esteja mais motivado, vá dar o gás, mas vai ter um momento em que você vai ter uma recaída e quando estiver sentado sozinho na sua cama ou no seu quarto, vai vir aquele estímulo, aquela vontade de largar a tarefa que você está fazendo e fazer qualquer outra coisa. Portanto, tente enxergar um pouco das coisas que você faz com o desenho da lista de prioridades e assim você vai ter uma visão precisa daquilo que precisa ser eliminado e daquilo que precisa se tornar uma prioridade número 1. Não é fácil, eu sei, mas com essa estratégia você consegue tornar qualquer coisa divertida e com isso é possível estudar por muito mais tempo que qualquer outra pessoa e com um foco absurdo. Foco porque você não tem mais hiperestimulação no seu cérebro, você não tem coisas disputando a sua atenção. Fique entediado porque o tédio é um superpoder.